Irmãos e irmãs, vamos dar sequência ao nosso estudo no livro Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes 4, a partir do verso 7. Até o verso 12. Eclesiastes 4, de 7 a 12, nos dizem assim: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Senhor, bendizemos o Teu nome pela Tua palavra lida. Agora, Pai, pedimos-Te que o Teu Santo Espírito ilumine-nos de tal forma a compreendermos esta palavra, como também coragem para colocá-la em prática nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós sabemos pelas Escrituras que o nosso Deus, lá no passado, lá na antiguidade, ele tirou o seu povo que estava escravo no Egito. E quando ele tirou esse povo lá dessa escravidão, ele tinha o propósito e cumpriu de levar esse povo a uma nova terra, a terra que mana leite e mel. E esse Deus, o nosso Deus, ele deu leis a este povo. E ele chamou e fez desse povo o povo da sua aliança, fez uma aliança com esse povo. Teve e tem com esse povo, portanto, um relacionamento diferente. Para isso, ele formulou leis para que esse povo pudesse seguir. Algumas dessas leis estão expressas, registradas lá no livro do Êxodo, lá no capítulo 20, conhecido 10 mandamentos, como também no livro de Levítico, capítulo 19, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Leis que Deus colocou, entregou, formulou para que aquele povo, o povo da aliança, tivesse um relacionamento com ele e também um relacionamento com o seu próximo. Essas leis, portanto, queridos, estipulavam que os israelitas, o povo de Deus, não explorassem os seus irmãos. Séculos mais tarde, o povo já, portanto, estabelecido na terra, Deus então deu profetas para este povo. E estes profetas foram enviados pelo próprio Deus para advertir esse povo, os israelitas, para que eles não explorassem o próximo, mas para que eles cuidassem uns dos outros. Lá em Miqueias, no capítulo 6, no verso 8, Deus, pela boca desse profeta, disse assim: Ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Queridos, Salomão, nesse texto que nós acabamos de ler aqui no seu livro de Eclesiastes, ele também trata deste assunto. Ele trata exatamente desta relação que devemos ter uns com os outros. Nós podemos lembrar aqui o contexto mais amplo do livro de Eclesiastes.
onde nós vemos que os israelitas, eles viviam num tempo de prosperidade, onde o comércio entre as nações vizinhas estava progredindo por causa das alianças de Salomão, o rei, com as nações, com os seus vizinhos. É sabido, não é, que Salomão teve centenas de mulheres, centenas de casamentos. E sabemos que esses casamentos não foram por amor. Foram alianças políticas que Salomão fez com seus vizinhos. E isso trouxe, então, prosperidade ao reino. Comércio fácil entre os vizinhos, entre as nações. Dinheiro circulando com muito mais quantidade do que antigamente. E, obviamente, isso causa alguns problemas. Olhando agora num contexto um pouquinho mais próximo do texto aqui do capítulo 4, verso 7 que nós lemos, o capítulo 4, no verso 4, olha o que nos diz. Olha o que Salomão, observando o seu povo, observando o mundo ao seu redor, ele diz assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. As pessoas, observa Salomão, na vida cotidiana, trabalhavam não apenas para suprir as suas necessidades, mas para superar as outras. O interesse era enriquecer e não demonstravam interesse nenhum em atender às necessidades do próximo. Aquele era, portanto, um mundo de competição selvagem. Aí chegamos nos versos 7 e 8. Salomão, ele começa o verso dizendo, então, nos dá então clareza de que ele vem e continua falando a respeito do mesmo assunto que ele falou nos primeiros 6 versos desse capítulo 4. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. E qual é? Ele diz no verso 8, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Salomão chama a atenção aqui, nesse texto, para uma pessoa solitária. Ele não tem uma companhia sequer. Não tem companheira, não tem filho, não tem irmã. Ou seja, esse homem que trabalha e que vive para o trabalho, ele não tem herdeiros, esposa, filhos, alguém que possa se beneficiar das suas posses, daquilo que ele adquiriu, fruto do seu incessante trabalho. O texto nos diz, não cessa de trabalhar. Nos dá a entender aqui que este homem cortou as suas relações para focar no único objetivo da sua vida. E esse homem é afligido por um apetite insaciável por riquezas. Além de solitário, ele mostra aqui para nós que ele é um individualista. É um personagem, portanto, observado por Salomão, é alguém que é consumido pelo trabalho. Voltemos ao contexto ainda, no versículo 6 desse capítulo 4. Olha o que nos diz aqui. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É o contraponto aqui. É o contrário aqui do que é descrito no verso 8 a respeito desse homem. Muitos, até mesmo nos nossos dias, eu vejo que não tem tanta diferença dos dias vividos por Salomão e do que ele observou na humanidade com os nossos dias, com a nossa realidade. Muitos hoje estão satisfeitos com um punhado, insatisfeitos com um punhado, pois querem mais e mais. Pelo menos as duas mãos cheias.
Mas para que se consiga encher as duas mãos, é necessário trabalhar sem cessar. Mas olha interessante que este homem, observado por Salomão, diz. Ele faz essa pergunta para si: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Para quem trabalha? O texto vai nos dizer que os olhos daquele homem não se fartam de riquezas. Irmãos e irmãs, os olhos é que devem ser saciados. O homem vê as coisas e quer para si. Nós vemos as coisas e desejamos. Não foi assim com Eva? Ela viu o fruto da árvore e desejou. O olho é o órgão do desejo. E esse olho não consegue ficar satisfeito, então trabalha mais e mais, num ciclo vicioso e que não tem fim. Esse homem não cessa de trabalhar. Mas, em algum momento, ele faz uma pergunta crucial: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Para quem trabalho eu? E a resposta está no próprio texto: ninguém, pois ele não tem esposa, não tem filhos, não tem irmão, ele não tem ninguém para dividir, para deixar as suas posses. Para quem eu trabalho? Para ninguém. Ninguém que possa se beneficiar agora de toda a sua riqueza. Ele não tem ninguém, nem sequer irmãos que possam, portanto, receber, ou possam receber a sua herança. Ele está só, é um solitário. E o pior, nem ele mesmo desfruta dos seus bens, nem ele mesmo se beneficia de tudo aquilo que ele adquiriu. Por quê? Porque ele não cessa de trabalhar. Ele não para de trabalhar. Ele é um homem que não encontra prazer na vida. Não encontra prazer nem sequer no trabalho, pois é escravo desse trabalho. É escravo dele. Ele não tem prazer na comida, na bebida, pois sequer tem tempo para se alimentar. Você conhece alguém assim? Que come rápido demais? 15 minutos para almoçar, por exemplo. Porque tem que trabalhar. Não tem tempo de comer, não tem tempo de saborear, não tem tempo de pensar na comida, se quer ter prazer nela. Descanso, então, nem se fala. Não tem prazer no descanso, pois descansar é perder tempo. Enquanto eu descanso, outros trabalham. Enquanto eu descanso, outros adquirem, outros conquistam. É perda de tempo, e ele não tem tempo, porque não cessa de trabalhar. O final do verso 8, Salomão vai resumir a vida desse homem: vaidade e enfadonho trabalho. Sua vida é inútil. Um vapor. Uma vida sem substância. Pois não tem com quem compartilhar o fruto do seu trabalho. É um solitário, individualista, egocêntrico. Só pensa em si. Um comentarista medieval chamado Rashban definiu esse homem como avarento, pois não queria uma companheira para não compartilhar sua riqueza. Este foi o comentário deste homem. Queridos, esse é o mundo de Salomão. Esse é o tempo de Salomão. É o que Salomão se propõe a sentar e observar o que estava acontecendo ao seu redor. E o nosso mundo? E nos nossos dias é diferente? Fiz a pergunta com relação ao mundo. Nós, observando o mundo, vemos isso? Vemos esta busca desenfreada por adquirir coisas.
Trabalho, trabalho e trabalho. Será que nós vivemos num tempo de individualismo também? Será que somos pessoas individualistas? A primeira pergunta que fiz é se nós observamos isso no mundo. Mas agora eu faço a pergunta para nós, igreja, cristãos, membros do corpo de Cristo. Nós vivemos, nós estamos inseridos neste mundo, mas nós estamos participando dele desta mesma maneira? Somos individualistas? Somos, de certo modo, solitários mesmo diante da multidão? Somos solitários, egocêntricos? Somos individualistas, mesmo tendo esposa e filhos? Mesmo tendo irmãos? Mesmo tendo família? Somos solitários, egoístas, individualistas? Estamos nós também dominados por este mundo que nos cerca? A partir do verso 9 até o fim, Salomão vai nos levar a ver, a observar o contraste da vida deste homem solitário, individualista e avarento com a pessoa que ele vai descrever aqui, ou com alguém que tem um companheiro, com alguém que não está só, que não é só. Versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é serem dois do que um. Quando se trata de riquezas, nós vimos no verso 6 que não é melhor. Mas quando se trata de relacionamentos, mais é melhor. Melhor é serem dois do que um. De maior valor são dois do que um, pois compartilham do fruto do trabalho. Mas além de compartilharem do fruto do trabalho, Salomão vai ilustrar aqui, então, nesses versos que acabamos de ler, 3 exemplos de como pessoas podem se ajudar mutuamente. De como é melhor ter mais gente, ser mais do que um, no mínimo 2. Como é melhor? A primeira ilustração, então, é esta, no verso 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Nessas 3 ilustrações, começando pela primeira, nós pensamos que Salomão tem a ideia, ele observa isso na sua realidade no Oriente Médio. Quando ele fala de um cair e outro ajudar, creio que ele pensava numa viagem pelo Oriente Médio, numa viagem pelo deserto, por aquelas estradas difíceis, montanhosas, por aquelas planícies cheias de perigo, principalmente quando viajava-se à noite, noites escuras, lugares e caminhos sem estradas como temos hoje, sem iluminação, muitas vezes sem uma lanterna sequer. Homens viajando por caminhos estreitos, à beira de precipícios, e quando em planícies, lugares onde havia muitos buracos, onde os povos faziam poços, betumavam esses poços, quando vinha chuva, para que esses poços segurassem a água. Havia muito desses buracos nesses lugares. Jesus se referiu a isso lá em Lucas 6,39. Ele vai dizer assim: pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Imaginemos alguém viajando sozinho por uma estrada como esta, caminhando por precipícios à noite, caminhando por lugares onde havia buracos para se construir poços ou se reter água.
Mesmo buracos eram construídos para se capturar animais. Imagine alguém caminhando à noite por um lugar como esse. Portanto, é perigoso viajar sozinho por esses lugares, por esse deserto. Mas é melhor serem dois do que um, pois se um cair, o outro pode ajudar a levantar. Podem se ajudar mutuamente. Um solitário, quem vai ajudá-lo? Verso 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Da mesma forma. A ideia continua sendo a mesma. Viajantes pelo deserto. E nós temos conhecimento de que no deserto, especialmente no Oriente Médio, as noites tendem a ser muito frias. Nós aqui, porventura, ou por vezes, não conseguimos entender isso, não é? Como é que um deserto que durante o dia não se pode andar ao meio-dia, tal é o calor do sol, e a noite fica fria, gelada, que necessita de coberta, não é? Mas as pessoas, elas passavam a noite ou as noites a céu aberto, quando muito uma barraca. Não viajavam com cobertores e muita roupa, visto a dificuldade, de fato, de caminhar com todo esse peso. Então, o que acontecia? Qual que era a solução? Eles carregavam no máximo uma capa. E aí, nas noites frias, o que acontecia? Eles se deitavam e quanto mais pessoas pudessem estar juntas, compartilhavam as suas capas, juntava-se um corpo no outro e se aqueciam, para não morrer de frio. Como um sozinho iria resolver isso? Como alguém só faria para sobreviver? Melhor é serem dois do que um, porque se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Verso 12. A terceira ilustração, mais uma vez, é o contexto da viagem no Oriente Médio. O perigo de se viajar sozinho, por causa dos salteadores, por causa dos ladrões. Vamos nos lembrar aqui da parábola que Jesus contou do bom samaritano, não é? Que descia de Jerusalém para Jericó. E ele atacado por salteadores. Foi só. Se tivesse alguém com ele, um companheiro, um amigo, certamente seria mais difícil ser atacado, mais difícil dos ladrões prevalecerem contra ele. Essas ilustrações, portanto, queridos, são bons exemplos das vantagens de se ter um companheiro, de se ter um amigo, de se ter família. E nós podemos, portanto, queridos, aplicar essas ilustrações a uma gama muito maior do que viagens, ou do que apenas viagens pelo Oriente Médio. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus não nos criou para sermos ou para vivermos solitários. Deus nos criou como seres sociais. Deus nos chamou à comunhão. Há muitas vantagens para um marido, esposa, trabalharem juntos, se completarem nos assuntos da casa, na criação dos filhos, nas demais atividades. Muitas vantagens. Há vantagens também para colegas de trabalho que se completam nas suas atividades. Um auxiliando o outro na execução do serviço, não querendo atropelar o outro, não querendo passar por cima do outro. No final do verso 12, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Não é claro isso? Esse é um provérbio antigo. Salomão trouxe da cultura popular da sua época este provérbio: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso é claro, um cordão simples, ele pode ser rompido facilmente, mas 2 fica mais difícil.
E com 3 dobras, então, ainda muito mais difícil. Ele não diz que não rebenta, que é impossível rebentar, mas ele diz que há uma grande dificuldade, uma dificuldade maior em rebentar esse cordão. Tal é uma pessoa sozinha. Dificilmente conseguirá sobreviver numa viagem à noite no deserto. Seja pelo perigo de cair num buraco, seja pelo intenso frio da noite, ou mesmo pelo ataque de salteadores e de ladrões. Assim como 2 ou mais pessoas como companheiras, a vida fica menos difícil. Queridos, também há muita vantagem, ou muitas vantagens para uma igreja quando seus membros trabalham juntos. Quando os membros se completam uns aos outros. Quando os membros da igreja usam os seus dons, os dons individuais, os dons que receberam para benefício da igreja, corpo de Cristo. Segundo Salomão, trabalhar sozinho é fútil, vão, inútil. Portanto, o ensino do pregador é que nós devemos cooperar uns com os outros. Deus nos criou para vivermos na companhia de uns com os outros, compartilhando os dons e talentos que Ele nos deu. Jesus disse que nós não devemos ser solitários, egoístas, individualistas, mas que nós devemos cuidar do nosso próximo. Mateus 22, 39, repetindo Levítico, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próprio Senhor Jesus deu exemplo. Ele trouxe para junto de si 12 discípulos. Fez deles apóstolos. E em dado momento, segundo a necessidade, os enviou de 2 em 2 para fazerem a sua obra. Para alavancar a sua obra, para agilizar a sua obra. Atingindo assim um maior número de pessoas. Lucas vai registrar lá em Atos que os primeiros cristãos não viviam isolados, pois todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2, 44 e 45. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Filipenses, lá na sua carta, no capítulo 2, nos versos 1 ao 4, ele com certeza compreendeu bem esta mensagem, esta palavra de Cristo. Ele diz assim, Filipenses 2, 1 a 4, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em uma das suas parábolas, Jesus enfatiza a importância de crescer e administrar bem as coisas que Deus nos dá. Porque individualmente nós somos responsáveis. Em Lucas 15, Jesus conta a história de um pastor que deixou o seu rebanho para buscar uma que estava perdida. Um cordeiro perdido. Deixou 99 e foi buscar uma única. Conta também na sequência a história de uma mulher que varre toda a casa para encontrar uma moeda que havia perdido. Nessas 2 parábolas, Jesus vai ilustrar o valor que Deus dá em relação ao indivíduo no seu relacionamento com o grupo, no seu relacionamento com as pessoas, na sua comunhão.
com as pessoas que Deus coloca na sua vida. Deus é glorificado quando nós trabalhamos juntos, quando nós caminhamos juntos, quando nós compartilhamos os dons que Ele nos dá. Deus é glorificado quando reconhecemos que o individualismo, que é diferente de individualidade, Deus é glorificado quando o individualismo nosso é deixado de lado. Quando nós buscamos a comunhão, o compartilhar. Deus é glorificado, todos se beneficiam. O indivíduo é abençoado. O grupo é abençoado. Quando nós compartilhamos das coisas que Deus nos dá, dos dons e talentos, todos são beneficiados. Quando você pode ler depois na sua casa, Lucas 15, no verso 6 e no verso 9. Quando o cordeiro foi achado, ele deixou as 99 no aprisco que foi buscar a que estava perdida. Quando a moeda foi achada, o que aconteceu? Todos se alegraram, todos se regozijaram, porque o que estava perdido foi encontrado, foi trazido novamente à comunhão. Deus valoriza tanto o indivíduo, pois vai abençoá-lo na comunhão com outros, quanto o coletivo. Todos são abençoados. Paulo nos diz que os crentes individuais, cada um de nós somos partes de um corpo. Hoje acabamos de receber a irmã Karen, parte do corpo de Cristo. Que bênção a Karen desejar fazer parte do corpo de Cristo. Mas não apenas fazer parte do corpo de Cristo e sentar-se num banco de uma igreja, qualquer que seja. Fazer parte do corpo de Cristo, assim como a mão faz parte do braço. O braço faz parte do tronco. E assim por diante. Cada um, portanto, desempenhando um papel incrivelmente importante e vital para que o corpo funcione como deveria. Se o corpo não funciona como deve, o problema é das partes que não estão funcionando. Primeiro aos Coríntios 12, verso 14 e o verso 27. Vamos ler lá? Você pode me acompanhar? 1 Coríntios 12. O verso 14 nos diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E o verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. As várias partes de um corpo funcionam apenas quando são parte do corpo como um todo. Não é interessante quando ficamos doentes? Dependendo do tipo de enfermidade que temos, somos acamados. Todo o corpo está paralisado, parado, por conta de um pé que quebrou, de uma pneumonia que atacou. O corpo para. Quando alguma parte do corpo não funciona bem, o corpo para. Portanto, se eu não trabalho no corpo de Cristo, o corpo para. Ah, mas, pastor, o corpo tem duas mãos, não é? Eu que sou uma mão não faço, a outra mão faz. É mais difícil, não é?
trabalharmos com apenas uma mão. Mas temos 2 pés, da mesma maneira. É melhor andar com 2 pés ou com um só? O que é mais fácil? O corpo todo é um organismo incrível, mas somente quando todas as partes são cuidadas individualmente. Devemos cuidar de cada uma das partes do corpo. E nós vemos essa relação no próprio corpo humano. As mãos cuidam de todo o corpo. Os pés levam todo o corpo. A mente conduz todo o corpo. Os nervos auxiliam todo o corpo. Veias e artérias levam o sangue, trazem o sangue para todo o corpo. Os músculos ajudam a movimentar todo o corpo. Eu e você somos membros do corpo de Cristo. Somos partes do corpo de Cristo. A igreja, portanto, queridos, é uma comunidade. Apesar de muitos membros, formamos um corpo. O corpo de Cristo. Não é o corpo da igreja Presbiteriana de Champanhar, mas é o corpo de Cristo. E como membros desse mesmo corpo, devemos trabalhar juntos para o bem comum, o bem do corpo. E para a glória de Deus. O individualista, ele é egocêntrico. O individualista só pensa em si. E nós não fomos chamados para ser assim. Pelo contrário, nós somos chamados para a comunhão uns com os outros, ajudando-nos mutuamente, pois é assim que a glória de Deus será vista e a nossa alegria vivenciada. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele plante em nós esta palavra. Que sejamos verdadeiramente um corpo. O corpo de Cristo. E que pessoas que não conhecem a Deus, através de nós, tanto indivíduos, como comunidade, como corpo de Cristo, possam ver a glória de Deus. Possam desejar se dobrar diante de Deus. Possam querer fazer parte desse mesmo corpo. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas e não diz, para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Que o Senhor nos abençoe.